Cross the greatest oceans and walk across the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. You've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, amiga! Minha amiga tá aqui hoje. Te amo! Olha essa música, minha música, gente, minha música. Eu toco ela toda a live. Eu amo essa música, muito a minha cara. E ela fala muito de se você acredita, você atravessa os oceanos, você atravessa as montanhas mais altas, você anda sobre as águas, você acredita, tá tudo no você acreditar. Se você acredita, você vai onde você quiser. A palavra de Deus já diz que aquilo que você pensa, você é. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas é possível para aquele que crê. Ah, eu que te amo, meu Deus. Que honra ter você aqui. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Crer quer dizer o quê? Acreditar. Gente, eu falo toda vez. Você junta, a neurociência fala isso, a palavra de Deus fala isso há milênios. Então você junta a neurociência, a palavra de Deus, junta as duas, faz assim na cabeça, ó. Cara, é surreal, é incrível. Como que por muitos anos eu acreditava que a ciência era contra a palavra de Deus. E quando eu comecei a estudar há pouquíssimo tempo, eu entendi que a neurociência tá ali para explicar a maravilhosidade que Deus é, a grandiosidade. Eu sempre acreditei, eu acredito em Deus, acredito na grandiosidade dele, mas depois que eu comecei a estudar neurociência, a minha visão de Deus se tornou ainda cada vez maior, porque estudar neurociência é estudar a criação de Deus e como Deus é tão mais maravilhoso do que aquilo que eu achava que ele era. E olha que, pra mim, Deus é tudo. E ele continua sendo tudo. Mas quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender como que Deus criou as coisas, como que ele fez cada coisa perfeita, mais perfeita do que eu acreditava que já era. Cara, Cara, eu tô com cara na cabeça. Gente, ele deixou tudo perfeitinho, tudo rodando perfeitamente dentro da gente. Todos os recursos que a gente precisa dentro da gente, tudo, exatamente tudo dentro da gente, de uma forma tão perfeita, tão única, tão assim singular, que caramba, eu comecei a estudar neurociência, eu falei, meu Deus, não tem como nós não sermos imagem e semelhança do Senhor. Não tem como, porque vocês não têm noção do poder que a nossa mente tem. Vocês não têm noção do poder que tem dentro da gente. Caramba, ontem eu falei sobre vícios emocionais. Ontem eu falei de como o nosso corpo reage por causa de um vício emocional. Um vício emocional é tão prejudicial quanto um vício químico em drogas, álcool, fumar. Foi analisado isso. E aí eu fiquei, uau! Toda vez que a gente tem um sentimento, uma reação emocional, um combinado de sentimento, por exemplo, estresse com raiva, é liberado hormônios no nosso corpo. E esse hormônio faz a gente alimentar, quando viciado naquele tipo de sentimento, faz a gente alimentar aquele vício e não sair daquele ciclo. Então muitas vezes a gente olha para nossa vida e fala assim, caramba, mas eu fiz isso de novo, eu não quero ser assim, eu gritei de novo com os meus filhos, eu tô passando por isso de novo, eu me envolvi com outra pessoa e e eu achei que ia ser diferente agora e eu tô sendo tratada do mesmo jeito do antigo relacionamento. Caramba! Gente, tem muito a ver com vícios emocionais, com as experiências que você viveu durante toda a sua vida.
E estudando isso, sabe, entendendo como isso funciona, a consciência é o primeiro passo para a gente poder mudar a nossa vida. Não tem como a gente mudar uma coisa que a gente não sabe que precisa ser mudado. Então, estudar, buscar. E a palavra de Deus já diz isso. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, isso não se refere, isso se refere principalmente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já diz há milênios o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que agir, o que a gente tem que priorizar, o que a gente tem que colocar como importante, como a gente tem que agir como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como a gente tem que ser próspero, ganhar, vender, ser empreendedor, ser um excelente profissional. A palavra de Deus já diz como a gente viver uma vida extraordinária. Mas muitas vezes eu falo por mim, eu pegava pelo fato como foi introduzido dentro da minha vida desde a infância até então, como foi introduzido a vida com Deus na minha vida, a Bíblia, sim, para mim é real, tudo que está escrito lá, mas eu encarava, por mais que eu acredito que realmente aconteceu na vida real, as histórias, as passagens que estão na Bíblia, mas eu encarava como um livro de histórias com uma moral para você ter um entendimento de uma moral de história e viver a tua vida. Eu não encarava como uma coisa prática. A Bíblia é um livro prático que se você colocar em prática aquilo lá, você vive uma vida totalmente diferente da vida que você vive hoje. Gente, é surreal. Então, assim, depende muito de como colocaram para você a vida com Deus. Porque, assim, Deus, nosso pai e mãe, tem a responsabilidade de viver e de ensinar uma vida com Deus para que quando a gente se torne adulto, a gente tenha a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Mas, infelizmente, também os nossos pais foram vítimas de outras vítimas. Nós somos vítimas do que os nossos pais aprenderam com os pais deles e os pais deles com os pais deles. Então, nós vivemos uma vida, nós passamos uma trajetória desde a infância até aqui, muitas vezes com referências traumáticas, com experiências ruins, experiências negativas, palavras negativas, não por falta de amor, mas por falta de inteligência emocional, por falta de conhecimento. Hoje nós temos uma oportunidade incrível, que é ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, minha mãe e meu pai não tiveram acesso ao tipo de conhecimento que eu tenho acesso hoje, tão facilitado por causa da internet. Então, hoje eu tenho uma oportunidade maravilhosa, incrível, de ter mais conhecimento, de ter mais consciência daquilo que me fez mal e daquilo que me fez bem e não repetir com a minha filha. Então, assim, muitas coisas que nós vivemos hoje de forma negativa é devido ao fato das experiências que a gente teve, principalmente na infância, com aquelas pessoas que nos criou, talvez não pai e mãe, mas com quem te criou, vovó, tio, tia, é uma pessoa de referência que ocupou talvez o lugar do seu pai e da sua mãe, mas o principal, a maioria das vezes, é pai e mãe mesmo. Então, assim, hoje eu percebo que antes de eu começar a estudar sobre essa questão de desenvolvimento humano, inteligência emocional, eu já feri muito a minha filha, inconscientemente, porque eu era uma pessoa ferida, por causa das coisas que me aconteceram do passado. E se eu, inconscientemente, que amo minha filha muito mais do que minha própria vida, amo ela incondicionalmente, feri ela ao ponto dela se machucar emocionalmente, eu falei, caramba, então o que aconteceu comigo também foi inconsciente da minha mãe, foi inconsciente do meu pai. E gente, como muda? O olhar pro meu pai e pra minha mãe mudou, e o meu relacionamento mudou a partir do momento que eu tive consciência do que aconteceu comigo. Olha que trem mais poderoso. E aí eu fui olhar a palavra de Deus e falei, caramba, já estava aqui. Eu li isso aqui tantas vezes e não tinha entendido da forma que eu entendi hoje. Por quê? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu não tinha um conhecimento que me abriu os olhos. Gente, conhecimento liberta, verdade liberta. Quando você enxergar a verdade da tua vida, você vai ser libertado. E outra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade liberta, Jesus liberta. Mas olha, eu engrenei nesse assunto, mas nem era sobre isso que eu vim falar hoje.
Eu vim falar hoje sobre sonhos. Sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho e qual o tamanho do seu sonho? Gente, as coisas. Eu creio que vocês seguem pessoas no Instagram, pessoas que realizam grandes coisas, profissionais que fazem grandes eventos que impactam a vida de muitas pessoas, ou que talvez não agem nessa forma, mas realizam grandes sonhos na própria vida, pessoas que fazem grandes viagens, que têm experiências extraordinárias com a família, com os filhos, ou sozinha mesmo, realizam grandes sonhos. Então eu te pergunto, qual é o seu sonho? Gente, eu já vi, é tão triste, mas eu já vi pessoas, já escutei pessoas falando assim, Camila, eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais sonho. E assim, é triste demais. Por quê? Porque Deus nos fez para viver o extraordinário dessa vida. Tá tudo acessível a nós. Mas se você não sonha, se você não quer, caramba, você não vai buscar e não vai viver. Então, qual o tamanho do seu sonho? Qual o seu sonho? A primeira pergunta, qual o seu sonho? Você tem ou não tem mais sonho? E eu olhei para aquela pessoa e falei, nossa, não tem mais sonho? Ela é uma pessoa que recebeu muita pancada da vida. É uma pessoa que recebeu muita, mas muita pancada da vida. E que isso fez com que hoje ela olhasse falando, eu não quero mais sonhar. Eu sonhei tanto e me frustrei tanto, hoje eu não quero mais sonhar. Não quero mais, porque tá vivendo a vida empurrando com a barriga. E, gente, não é isso que Deus quer pra gente. Não foi pra isso que a gente nasceu. A primeira coisa que nós precisamos é reavivar os nossos sonhos. Quais são os sonhos que estão adormecidos? Quais os sonhos que você tinha antes de viver todas as situações ruins que você tinha na sua vida? É uma viagem, formar uma família, é ter filhos, um propósito profissional, financeiro. É possível. Caramba, só não vai ser mais possível quando você morrer. Enquanto você tiver vida, é possível. É possível você viver os teus sonhos. É possível tanta gente que eu vejo realizando sonhos. Mas eu tô velho demais. Velho com 40 anos. Velho com 45 anos, com 50 anos. Isso não é velho, você não chegou nem na metade da tua vida. Tem pessoas hoje, eu vejo senhores, senhoras, realizando o sonho de se formar em faculdade com 70 anos. Fazendo, eu tô muito velho para isso. Não. Se é teu sonho, é importante, volte a sonhar. Olhe para a tua vida, feche os teus olhos e se imagina realizando aquele sonho. Isso é um exercício de visualização poderosíssimo. Todos os dias, feche os teus olhos e se imagina. Qual que é uma viagem? Uma viagem pra praia, uma viagem pro Havaí, uma viagem pra Bora Bora, uma viagem, sabe? Ou é uma viagem pra Nova York, pra Paris. Pega uma foto, vamos fazer um exemplo. Pega uma foto, é pra Paris? Pega uma foto na internet com pessoas. É com a sua família? Pega uma foto com uma família, pega uma foto. O nosso cérebro, ele trabalha com imagens. Pega uma foto de Paris, da Torre Eiffel, com pessoas, mas precisa ter pessoas nessa foto. Porque uma foto vazia, você vai estar mandando uma mensagem pro teu cérebro de um lugar vazio, um lugar com ninguém. Então, você vai estar lá sozinho? Ou é só uma imaginação? Agora nós precisamos fazer uma visualização. Pega uma foto da Torre Eiffel com pessoas, feche os teus olhos, porque você já vai ter colocado no teu cérebro uma imagem. A imagem daquela foto com pessoas, depois que você passou, olha os detalhes daquela imagem. Olha os detalhes daquela imagem. Depois que você ficou ali 2, 3 minutinhos olhando, feche os teus olhos e começa a visualizar o que você quer viver naquele lugar. E isso vai liberar hormônios no teu corpo que vão fazer você se prospectar para aquele lugar. E quando você voltar para a realidade, você vai estar cheio daquela vontade de realizar isso. Lógico que tem muitas outras coisas, mas isso é só o começo. Para quê? Para você voltar com os teus sonhos. O primeiro passo é você voltar a ter sonhos. E outra, se você já tem sonhos, qual o tamanho desses sonhos?
É pequeno, é grande. A palavra de Deus diz que Deus vai realizar os teus sonhos muito maiores do que você pediu, do que você pensou. Então, o que você está pensando? Dá o mesmo trabalho, você tem o mesmo trabalho de pensar pequeno ou pensar grande. Então, já não é melhor já pensar grande? Quanto maior o teu sonho, maior, mais vai ser a possibilidade de você realizar ele. Se você tem um sonho pequeno, você vai realizar pequeno. Se você tem um sonho grande, você vai realizar grande. E se Deus é especialista em realizar sonhos, Ele vai realizar muito mais do que você pediu, que você pensou. Então, gente, sonha extraordinariamente grande. Porque Deus vai realizar muito mais do que você pediu, você pensou. Se você sonhar pequenininho, Deus vai realizar muito mais do que você pediu, você pensou também. Mas se você sonha pequenininho e Deus realiza muito mais do que você pediu ou pensou, se Ele realizar desse tamanho, já é muito maior do que você pediu ou você pensou. Agora, se você sonha é que aqui não cabe meu braço, ó. Eu vou fazer assim, ó. Se você sonha extraordinariamente grande e Ele vai realizar muito maior do que você pediu, você pensou, não é melhor você sonhar um sonho extraordinário para ele ser 10 vezes, 100 vezes, a palavra de Deus fala que é 100 por 1, 100 vezes maior do que você... Olha, se o seu sonho já é extraordinário e se vai acontecer muito mais do que o extraordinário que você pensou, olha para a vida que você vai viver daqui a pouco. Só que não é só sonhar, tá? Tem que agir também. Nós estamos falando só de sonho hoje. Mas tem poder quem age. E age na direção certa para realizar aquilo que você almeja. Mas hoje a intenção é voltar com os sonhos, tá? Voltar com os sonhos. Então, por que que pessoas de altíssimo potencial, elas passam por uma existência, elas passam por uma vida sem realizar nada grande, nada de valor? Porque ou não tem sonhos, ou sonha pequeno. Pessoas têm uma vida com potencial guardado debaixo do braço, uma vida com ideias, uma vida com disposição, com inteligência, com saúde para fazer algo extraordinário, mas não faz. As experiências da sua vida não pode, as coisas ruins que aconteceram na sua vida não pode definir o teu futuro na tua cabeça. Porque aconteceu muita coisa ruim na tua vida, você não pode colocar na cabeça e falar, eu não vou tentar mais nada para não sofrer de novo. Não pode. Você tem uma vida pela frente, o que aconteceu no passado não pode definir o teu futuro, não definir o teu presente. O teu futuro vai acontecer a partir do que você faz agora. É de agora para frente. De agora para frente. Então, ó, eu vou falar aqui uma metáfora. Uma metáfora que é incrível. E, gente, todo o conteúdo que eu trago aqui, ele é do coach integral sistêmico, é conteúdo do Dr. Paulo Vieira, estudo do Dr. Paulo Vieira, não é da minha cabeça, não é do meu achismo, vem de um fundamento muito embasado, vem do conceito princípios bíblicos, vem desse fundamento do coach integral sistêmico do Dr. Paulo Vieira. Então eu tenho estudado para trazer conteúdo para vocês. E conteúdo riquíssimo, conteúdo de valor, conteúdo que em mim causa um impacto muito grande de mudança de vida. Então eu quero transbordar na vida de vocês igual esse conteúdo está sendo transbordado na minha vida. E caramba, cada vez que eu estudo mais, vem entendimentos, vem consciência, e através da consciência que eu tenho, eu entendo que eu preciso mudar para que tudo à minha volta mude. Quero fazer um parênteses. Muitas vezes você está tentando, a sua vida está ruim, relacionamentos estão ruins, relacionamento inclusive com o dinheiro está ruim, mas você está tentando mudar as pessoas. Seu casamento não tá legal, você quer mudar a tua esposa, você quer mudar o teu marido. O relacionamento com os teus filhos não tá legal, você quer mudar os teus filhos. Relacionamento no trabalho não tá legal, você quer mudar as pessoas, você quer culpar ou você quer responsabilizar as pessoas. A tua vida só depende de você. A responsabilidade da tua vida é só sua. Todos os relacionamentos que você faz parte, a responsabilidade de mudança é só sua. Você não consegue mudar as pessoas, você não consegue controlar as pessoas para não te machucarem. Você só consegue controlar aquilo que você consegue controlar somente você. Você não consegue controlar o que as pessoas falam ou fazem, mas você consegue controlar aquilo que você faz com o que as pessoas fazem com você.
forma como você reage, a forma como você lida com essa situação. Então, para de tentar mudar o mundo à tua volta e muda você. E quando você mudar, tudo à tua volta vai mudar também. Gente, eu falo isso de experiência própria, porque eu era esse tipo de pessoa que eu queria mudar todo mundo. Meu relacionamento na família não estava legal, eu queria mudar o outro. Meu relacionamento com a minha filha, eu queria mudar ela. Situação e outras, eu queria mudar a situação, eu queria mudar as pessoas, como se todo mundo tivesse errado, menos eu. Então, pare de querer mudar as pessoas, mudar a situação. E coloca você no centro da tua vida. O centro da tua vida, na verdade, é Jesus, mas eu falo assim, da atitude. Coloca você no centro, no centro da responsabilidade da tua vida. Porque a responsabilidade da tua vida ir pra frente ou não é só sua. A responsabilidade de fazer ou não o que tem que ser feito é só sua. Você não consegue mudar ninguém. Você não consegue, muitas vezes, mudar a circunstância, mas você consegue mudar a sua atitude perante a circunstância, perante as pessoas. A forma como você reage, se você leva pedrada, você vai dar pedrada de volta, daqui a pouco vai estar uma guerra. Porque a reação, pelo fato de você não ter sabedoria para poder lidar com as situações, ao invés de ajudar naquela situação, faz ela ficar maior ainda. A situação negativa, no caso que eu falo. Fiz só um parênteses que me senti no coração de falar isso. Porque muitas vezes nós estamos deixando de sonhar. Nós estamos deixando de viver nossos sonhos. Nós estamos nos limitando a ter sonhos pequenos para evitar ser frustrado lá na frente. Nós recebemos muitas vezes tanta pancada e tanta pedrada da vida, da situação, das pessoas. E aí nós estamos limitando nossos próprios sonhos. Ou deixando de tê-los para que... Medo de levar pedrada de novo. Medo de se frustrar de novo. Medo de não realizar e olhar para você mesmo e falar, ai, não consegui de novo. Então, quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos e qual o tamanho dos teus sonhos? Eu vou falar aqui agora uma metáfora incrível. Havia um pescador. E esse pescador estava lá. Tinha um pescador de um lado do lago. E do outro lado do lago tinham 2 pescadores. Um senhor sozinho e do outro lado 2 jovens pescando. E aqueles 2 jovens estão lá 2 horas pescando e nada. Já o senhorzinho, ele pescava e pescava muito. Só que olha só, ele pescava um peixe enorme, suculento, grande. Ele olhava, fazia uma cara feia para aquele peixe e devolvia ele pro lago. Daí ele ia lá e o jovenzinho só observando. Caramba, ele jogou o peixe fora. Ele devolveu o peixe pro lago. E o jovenzinho nada, pescando e nada. E o senhorzinho foi lá, outro peixe, aquele era maior ainda do que o primeiro. Grande, suculento, bonito. E ele olhou para aquele peixe, fez uma cara feia e pá, devolveu. E os jovens, mas gente, o que tá acontecendo? Por que ele tá devolvendo o peixe? E a gente tá aqui tentando pescar e nada. E o senhorzinho de novo foi lá, pescou um peixe. É dizer o que tô pescando, né? Foi lá, pescou outro peixe. E esse peixe era pequeno. Ele deu um sorriso. O senhorzinho viu um peixe pequeno, deu um sorriso, balançou a cabeça em sinal positivo, pá, pro balde dele. Aí que os jovens ficaram mais sem entender ainda. Eu falei, uai, ele pesca um peixe grande, ele pesca um peixe maior ainda que o primeiro, faz uma cara feia e joga fora. E o pequeno, ele sorri e põe pra dentro do balde? E aí, de novo, peixe grande, cara feia, joga fora. Peixe grande, joga fora. Pescou de novo um outro pequeno, sorri, põe pra dentro do balde. Aí os jovenzinhos ficaram, não, peraí, vamos lá saber o que tá acontecendo. Eles foram lá no senhorzinho e falaram, meu senhor, me explica uma coisa. O que tá acontecendo? Nós estamos aqui há horas e não conseguimos pescar nada. O senhor tá pescando peixes lindos, peixes grandes. O peixe que todo pescador queria pescar. E ao invés do senhor pegar eles, o senhor devolve e fica com um pequeno. Um pequenininho. Ele falou, ah, meu filho, não, é porque lá em casa a frigideira é pequena. Lá em casa a frigideira é pequena, não cabe os peixes grandes. Então por isso que eu só pego os pequenos. Aí os 2 pegaram e ficaram, nossa, eu não acredito. Gente, o Senhor, é uma metáfora, tá? O Senhor,
ele pescava os peixes grandes, fazia cara feia e jogava no rio de volta. E quando ele pegava os pequenininhos, ele sorria e colocava para dentro do balde. Os jovens indignados que o Senhor estava devolvendo os peixes grandes vieram e perguntaram para ele. E a resposta era que a frigideira dele era pequena. Por isso que os peixes grandes ele devolvia e os peixes pequenos ele ficava. Resumindo, moral da história. Qual que é o tamanho da tua frigideira? Qual que é o tamanho dos teus sonhos? Você vai pescar, você vai viver aquilo conforme o tamanho dos teus sonhos. Os teus sonhos, na metáfora, a frigideira simboliza o tamanho dos teus sonhos. Então você vai realizar aquilo ao qual você agrega um tamanho maior. Se teu sonho é pequeno, você vai viver pequeno. Se a tua mentalidade é medíocre, você vai viver uma vida medíocre. Se você deixou de sonhar, então aí que você não vai viver nada. Muita gente deixou de sonhar. Ou às vezes muita gente sonha, mas sonha pequeno. Qual o tamanho da sua frigideira? Qual o tamanho dos teus sonhos? Então é essa a mensagem de hoje. Então pessoas com potencial gigante, pessoas com potencial de realizar coisas extraordinárias, coisas tremendas, não estão realizando porque sonham pequeno ou deixaram de sonhar. E pessoas, olha só, pessoas sem nem tanto potencial, às vezes que nem o seu, estão realizando coisas extraordinárias. Por quê? Porque eles estão sonhando sonhos enormes, estão fazendo coisas gigantescas. Porque para você fazer, antes de você realizar alguma coisa, essa realização, ela tem que ter passado primeiro pela tua mente. Essa realização, essa coisa enorme que você pode realizar, antes de você realizar ela, primeiro você vai ter que ter sonhado com ela. Então nada é realizado antes de ter passado pelo seu pensamento antes. Você precisa sonhar com isso antes, você precisa pensar nisso antes, você precisa viver isso antes na tua mente. Então vou falar de novo o que eu falei no começo da live. Então você não tem sonhos mais, reaviva os teus sonhos. O que você sonhava antes de você viver todas as pedradas que a vida te deu, que fez você parar de sonhar por medo de tentar e se frustrar novamente? O que você sonhava lá atrás? Pega, volta, coloca no papel, escreve. Faz uma lista de sonhos. Escreve quais são os teus sonhos mais ousados. Desde o mais pequeno, do menor, tô falando errado agora. Desde o menor até os mais ousados. Quais são os teus sonhos? Faz uma lista. E dessa lista, começa a buscar fotos. O meu sonho é viajar, eu dei um exemplo de viajar para Paris. Então busca uma foto da Torre Eiffel com pessoas. As fotos precisam ter pessoas. Busca uma foto da Torre Eiffel com pessoas, olha para aquela foto, veja o detalhe, o nosso cérebro, ele trabalha com imagens, mais uma vez eu tô falando. Por que eu fico repetindo às vezes muita coisa? Porque eu tô vendo gente entrando aqui, depois que eu já falei uma outra determinada coisa, eu falei, eu preciso dar uma recapitulada para fazer sentido aquilo que eu tô falando. Então, pega uma foto, analisa, olha os detalhes daquela foto, daqui a pouco fica 1-2 minutos olhando para a foto, depois você fecha os olhos e visualiza, mergulha naquela foto, porque o nosso cérebro, ele trabalha com imagens. E quando a gente reaviva os nossos sonhos, nós vamos começar a buscar, correr atrás, colocar em prática, agir para que aquele sonho se realize. Mas se você não tem sonho, você vai realizar o quê? Vai passar por essa vida sem fazer nada de excelente? Sem fazer nada de grande valor? De excelente não, de excelente você pode até fazer, mas sem fazer nada de grande valor. Porque se você não tem um sonho, se você não tem um alvo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Reaviva o teu sonho. Olha para você. Você nasceu para coisas grandes. Você nasceu para o extraordinário. Você nasceu para viver uma vida e vida com abundância. Isso foi conquistado para você. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Foi conquistado para você. Não é por merecimento. Ai, Camila, mas eu não mereço. Camila, eu não me sinto digna de viver essa vida. Eu não mereço. Eu fiz tanta coisa ruim. Eu vivi tanta coisa ruim na minha vida. Você não é por merecimento, é por graça. Não é por merecimento, mas é a nossa função, o que a gente pode fazer hoje para compensar a morte de um inocente na cruz, de um justo na cruz, é viver o mais extraordinário possível para compensar a morte dele na cruz.
Ele morreu na cruz para salvar você, te salvar dos teus pecados, te salvar da escravidão que os teus sentimentos te prendem até hoje. Se você vive numa escravidão, você vive numa escuridão, saiba que você já foi liberto disso. Mas agora é você que tem que querer sair disso. E se você não quiser sair disso, não há milagre que Deus possa fazer na sua vida que te faça sair. Você precisa despertar, acordar. E quando você acordar, você vai viver aquilo que Ele se sacrificou para que você viva. Ele já fez todo o milagre que Ele podia fazer. Ele morreu. Ele se sacrificou. Ele ressuscitou. Ele foi lá no mundo dos mortos e voltou. Para que você tivesse vida e vida com abundância. Já está disponível para você, para mim. O que você está esperando? Levanta, faça alguma coisa. Tem poder quem age. Faça alguma coisa. Faça uma lista dos teus sonhos. Gente, eu não ia deixar essa live salva, agora eu tô vendo necessidade de deixar salva. Vou deixar salva por um tempo e depois eu vou excluir, tá bom? Mas reaviva os teus sonhos. Reaviva os teus sonhos. Deus é especialista em realizar sonhos. Só que o que Ele vai realizar se você não tem mais nada pra Ele realizar? Pra Ele colocar em prática? Que sonho que Ele vai realizar na tua vida se você não tem mais? Reaviva os teus sonhos. Pense. Começa a pensar. Quando a gente pensa sobre os nossos sonhos, libera hormônios no nosso corpo. Deus deixou tudo pronto. Libera hormônios no nosso corpo para que a gente tenha vontade de realizar e vai e age. O que é nosso, Deus não faz. Deus é Deus do impossível. Na hora que você chegar no impossível, que não depende mais de você, Ele vai lá e faz a parte dele. Na verdade, a parte dele já está feita. Ele faz a mais do que Ele já fez. Então, o restante está nas nossas mãos. Levanta da cadeira e age. Age, a tua vida está nas tuas mãos, é tua responsabilidade. Às vezes uma coisa não deu certo, não é porque Deus não quis que desse certo. Não, é porque você não teve sabedoria, às vezes. Não teve discernimento para fazer do jeito certo. Agora você tem a possibilidade de aprender com o teu erro. Aprende com o teu erro e tenta de novo, porque agora você tem uma vantagem. Você sabe o que não pode fazer. Se você tentou e não conseguiu, você teve um aprendizado gigantesco ali. Você aprendeu o que não pode ser feito. Então tenta de novo, porque você está com uma vantagem a mais. De saber aquilo, aprende com o erro primeiro, entende o que aconteceu, que fez com que você não conseguisse daquela primeira vez. Você entendendo aquilo, a próxima vez que você tentar, você tem uma vantagem. De saber o que não pode ser feito, de fazer diferente. Então não é o fracasso, ele não vem pra te, não vou tentar de novo, primeiro, por medo de fracassar novamente, e segundo, é porque se aconteceu isso, é porque Deus quis assim. Não, Deus não quer fracasso. Deus não quer que você erre, Deus não quer que você pare. Já pensou se toda vez que o povo de Deus fizesse uma coisa que ia contra aquilo que Deus ordenou fazer, se ele parasse, não, também não vou fazer mais, porque, caramba, Deus é imparável. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, nós também somos e precisamos agir como imparáveis. Nós também precisamos agir como conquistar. Deus nos fez para governar, para evoluir e não para viver da mediocridade. Eu sempre falo, mediocridade é do diabo. Mediocridade é do diabo. Viver uma vida medíocre não é viver uma vida que Deus quer que você viva, porque ele é Deus do extraordinário. Fez sentido pra você? Gente, essa é a mensagem de hoje. Hoje, feriado. E assim, incrível, porque hoje mesmo feriado, cedo, agora são 6h44, já passou tanta gente pela live. Eu agradeço a presença de todo mundo. Que você tenha um dia incrível, um dia em família, ou um dia da forma como você quiser viver, mas que seja um dia incrível. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que lembre, está nas nossas mãos. Viver um dia incrível ou não. Viver uma vida incrível ou não. Ter sonhos incríveis ou não. Deus é especialista em realizar sonhos. E Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Então, se Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou, então pensa extraordinariamente grande, que Ele vai fazer muito mais do que isso. Tá bom? O mesmo trabalho que você tem de pensar pequeno, você tem trabalho de pensar grande. Então, caramba, vai pro grande. Vai pro grande, sonha grande. Pensa grande, almeja grande. É grande, gente. Nós não somos filhos de um Deus pequeno, não. É Deus grande mesmo. Então você é grande. Só que você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Imagem e semelhança dele.
Beijo, fica com Deus.